Queridos amigos, muito boa noite para todos. Hoje um dia aí de festa, né, para todos nós, né? Irmão, tudo bem? Bom aí encontrar o pessoal, né? Para quem está chegando a primeira vez, deixa eu já fazer um aviso assim, cuidado que hoje é um dia de festa, hoje é um dia de festa junina. A gente não se veste sempre assim não, tá? Senão o pessoal vai ficar preocupado, aquele negócio ali é cheio de maluco ali, mas não, aqui todo mundo. Hoje é um dia muito alegre para a gente, é um dia de comemoração. E a gente tem aqui nosso querido amigo Cláudio Conte já preparado aí para fazer nosso estudo. E como sempre, com alegria, mas também estudar um pouquinho o Espiritismo, a gente refletir um pouquinho nas mensagens, a gente aprender um pouco mais. E depois, ao invés do passe, nós vamos só fazer nossa prece de encerramento para a gente poder não atrasar muito ali a festa, principalmente por causa das crianças, né, que começa já esse frio de Teresópolis, né? Então vamos nós, amigos, vamos ler então uma página de Vinha de Luz, vamos abrir ao acaso. É a página de número 24, no Reino Interior. Deixa eu ver se eu desliguei o meu celular, aproveitando o ensejo. Ok, já tirei o som. No reino interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, em Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre, enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. Bonita frase. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Coisa linda. Queridos amigos, vamos então elevar os nossos pensamentos nesse momento. Vamos mentalizar Jesus e conversar com Ele. Querido amigo, aqui chegamos mais uma vez buscando a paz interior, mais uma vez buscando o teu aconchego para acalmar as nossas dores. Por isso te rogamos, querido amigo, esteja conosco nesse momento, que tu possas amparar nosso querido amigo Cláudio Conte, que nos traz a mensagem a fim de refletirmos na noite de hoje e que ela possa encontrar moradia em nosso coração. Coloca na boca de nosso amigo as tuas palavras, Jesus, para refletirmos um pouco mais naquilo que temos feito, para podermos finalmente caminhar contigo um pouco mais,
trilhar na tua estrada e encontrar a felicidade que tanto almejamos. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, Cláudio, por favor, muito obrigado por aceitar falar em dia de festa, já é uma coisa ali, né? Muito obrigado, meu irmão. Bom estudo para você. Deixa eu desligar aqui. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre possa estar conosco, nos auxiliando ao estudo dessa noite, especialmente em preparativos para depois degustarmos aí os quitutes da festa junina. Alguns meses atrás, nós estivemos aqui falando sobre fé e caridade. E aí a conclusão do estudo que estava relacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo é que a caridade é impossível sem a fé. Então, por isso que hoje nós estamos trazendo apenas a fé. Falar sobre a fé que é fundamental para todos nós. E para tratar esse tema, que não é simples, falar sobre fé para nós ainda é algo com uma relativa complexidade, nós vamos fazer uso da doutrina espírita, mais precisamente do Evangelho segundo o Espiritismo, século XIX, e algumas palavras também de Jung, pai da psicologia analítica, que é o psiquiatra suíço Gustav Jung. Então nós vamos ver essa correlação entre século XIX e século XX, e para tentarmos traçar uma ideia e alguma coisa prática para nós, certo? Porque precisamos saber como aplicar a fé na nossa existência. Então, começando no capítulo 19, com a fé transporta montanhas, nós temos a seguinte colocação. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Então, comumente, nós relacionamos muito fé com essa questão, essa base, porque ela vem de longa data, desde a passagem de Jesus por aqui, que foi consequência da passagem de Jesus, na estruturação do cristianismo, aí estabeleceu-se as religiões, ou a religião cristã, melhor dizendo, e com isso veio esses dogmas especiais em que a fé estava relacionada a nós seguirmos essas orientações. E não se questionava muito, a base era tratar dessa questão dessa forma, e ali então estaria o que se consideraria como fé. Jung, isso século XVIII, no século XIX. No século XX, Jung já vem falar para nós o seguinte, porque decorrente dos seus estudos, da observação dos seus pacientes, ele diz: as confissões de fé são formas codificadas e dogmatizadas de experiências religiosas originárias. Então, nós vemos que a conclusão de Jung está muito relacionada com a colocação de Kardec nessa análise com relação à fé. E quando ele fala formas codificadas e dogmatizadas das experiências religiosas originárias, essas experiências religiosas originárias é que alguém, através de uma prática qualquer, conseguiu alcançar algum grau de espiritualidade. Só que o que se vê é a expressão exterior. Isso é a ponta do iceberg, certo? O que o indivíduo faz exteriormente é a ponta do iceberg. A obtenção desse nível de espiritualidade é o que acontece no seu íntimo. Só que o que acontece no íntimo dessas pessoas, nós não temos como ver.
como muitas vezes até dimensionar o que ocorre no íntimo do indivíduo. Mas nós vemos a sua prática exterior. Então, muitas dessas práticas exteriores estão relacionadas com a postura de determinadas pessoas que conseguiram alcançar algum nível de entendimento espiritual. Certo? E aí, então, foi se adaptando essas práticas em que muitos acreditam que a prática em si que leva ao grau de espiritualidade, quando não é. É como o indivíduo se relaciona com a prática que levará ao grau de espiritualidade ou não. Então, essa é uma das dificuldades em geral quando se quer demonstrar a necessidade dessa espiritualização do ser através de processos íntimos. Porque como descrever processos íntimos? É complicado. Mas como descrever práticas exteriores? Aí é fácil de descrever. Então, por isso que, dentre as religiões, existem tantas práticas envolvidas. As religiões mais elevadas, elas já têm por prática, né, correlacionar a prática com procedimento ou com processo interior que o indivíduo deve buscar. Agora, a grande maioria das religiões, elas se atêm apenas à prática em si, e aí o indivíduo vai repetindo aquela prática, acreditando que aquilo é uma questão de fé e que o levará a algum grau de espiritualização. O que pode ocorrer, mas não necessariamente, porque só através mesmo do entendimento que nós podemos chegar a uma elevação ou um entendimento espiritual mais elevado. Jung continua dizendo: os conteúdos da experiência foram sacralizados e, via de regra, enrijeceram dentro de uma construção mental inflexível e frequentemente complexa. O exercício e a repetição da experiência original transformaram-se em ritos e em instituições imutáveis. Então, certas práticas foram tidas como sagradas e então elas vão sendo repetidas. E a partir do momento que essas repetições atingem um certo número, um certo grau, aí não se questiona mais. As pessoas tendem a não questionar. E, inclusive, algumas religiões nem permitem esse questionamento, porque, no final, se tornam inquestionáveis e se tornam instituições imutáveis. Só que nós somos espíritos que estamos nesse mundo desde muito tempo. Então, todos nós, podemos dizer, já fizemos parte ou fomos obrigados a fazer parte de algum tipo de religião que nos força ou que nos forçaram esses procedimentos. E isso nós trazemos em nós ainda. Pode parecer que não, mas nós ainda trazemos em nós essas reações atávicas. E isso ainda faz parte. Por isso que nós, muitas vezes, diante de uma informação ou uma postura que é contrário àquilo que nós trazemos no nosso íntimo, nós nos ressentimos. A doutrina espírita, ela tem por base esse questionamento e o aprimoramento da informação. E é por isso nós sempre precisamos bater na mesma tecla. O que eu sei hoje é mais do que eu sabia ontem e é menos do que eu sei amanhã, ou que eu saberei amanhã. Porque só a partir do momento que eu tenho essa premissa é que eu vou buscar conceitos novos. Porque se eu considero que o que eu sei é tudo que se tem para saber, aí eu não busco mais conceitos novos, aprimorar o meu entendimento. E aí me manterei o quê? Enriquecido nesses conceitos que já foram apresentados para mim ao longo dos anos em si. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 agora, fora da caridade não há salvação, nós temos o seguinte: nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então isso nós precisamos sempre ter em mente. Nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então, é isso que nós vamos ouvir
com relação às diversas seitas, que eles são detentores da verdade e os outros não. A questão toda é que os seus adeptos acabam por assimilar essa informação e se eu sou detentor de toda a verdade, vocês não vão me questionar, porque afinal de contas eu sou o detentor de toda a verdade. Então a premissa básica é essa, eu faço a propaganda de que eu sou detentor da verdade, as pessoas assimilam e ninguém mais me questiona. Tá? Só que isso é péssimo, porque a partir do momento que ninguém questiona, não se aprimora o entendimento, não avança na sua, especialmente quando falamos em termos espirituais, não evoluímos no nosso entendimento espiritual. Porque no final, nós espíritos nesse mundo estamos aqui para um aprimoramento espiritual. O aprimoramento intelectual, material, isso é uma consequência. Isso é uma ferramenta para o aprimoramento espiritual. E é assim que nós sempre devemos encarar toda a nossa relação com a doutrina espírita. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. Então, quando a gente fala aqui categoria mais elevada, é a categoria mais elevada. Certo? Não é qualquer um. Não é alguém aqui que se apresenta num determinado nível que ele seria detentor da verdade absoluta. Categoria mais elevada de espírito é algo complicado, que não se encontra em cada esquina. Certo? Nós tivemos Jesus, o espírito mais evoluído, segundo a informação de que já esteve encarnado entre nós, mas nós vemos que não é algo assim que acontece todo dia, né? Então, esses espíritos detentores da verdade, não encontramos assim por assim, e não sei nem dizer para vocês se nós encontramos, pelo menos nesse período em que nós vivemos aqui nesse planeta. Então, via de regra, nós não encontraremos esses espíritos detentores da verdade absoluta, porque não adianta muito, não adiantaria muito eles estarem entre nós, porque Jesus, que é o mais evoluído, trouxe tanta informação, nós vemos ainda a dificuldade de assimilar esses ensinos de Jesus, que dirá, né, esses espíritos frequentemente estarem entre nós, trazendo verdades. E por que nós dissemos isso? Porque o Espiritismo, ele se apresenta de uma forma mais simples, certo? A postura do Espiritismo, da doutrina espírita, dos espíritos que estiveram aqui na codificação, trazendo essa informação, eles já se colocam numa postura mais simplificada, uma postura mais humilde. Porque eles dizem, o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Então a doutrina espírita ela já vem dizer para nós que ela não nos ensina toda a verdade. Por que não ensina toda a verdade? Porque ainda não temos como assimilar toda a verdade. Certo? A limitação não é dos espíritos responsáveis pela codificação. A limitação é nossa que ouvimos essas verdades. Porque, caso contrário, nós não precisaríamos de uma doutrina espírita a partir do momento que Jesus já esteve entre nós. Por que nós precisamos de uma doutrina espírita? Porque nós ainda temos dificuldades de nos relacionar com toda a verdade. Certo? E aí, por isso que nós entramos em contato com a verdade lá enquanto Jesus esteve entre nós, e aí houve tanta confusão em nome de Jesus, com os ensinos de Jesus houve tanta confusão envolvida, e aí veio a doutrina espírita para restabelecer as coisas que estavam fora do lugar. Então, hoje nós temos oportunidade de estar em contato com uma informação devidamente organizada e preparada
para que nós possamos, então, ter material para o nosso aprimoramento. Todas as vezes, e aí nós temos em Jung, só para nós entendermos essa nossa relação com essas questões e a dificuldade que nós encontramos com isso. Jung diz o seguinte: todas as vezes que uma palavra estímulo toca em alguma coisa ligada ao complexo ou escondido, nós vamos explicar tudo isso. Tá? A consciência do eu é alterada ou mesmo substituída por uma resposta originária do referido complexo. Traduzindo o que Jung falou, nós ainda agora falamos que estamos experienciando nesse planeta desde longa data. E com isso, diante dos vários estímulos, nós estabelecemos alguns conceitos atávicos, certo? Que são conceitos de longa data que estão cristalizados na nossa mente. Isso tudo para nós entendermos fé, para nós vermos que a coisa é, assim, complicada do ponto de vista que nós trazemos esses conceitos atávicos. Quando nós nos libertamos desses conceitos atávicos, tudo aquilo se torna bem mais simples. E aí ele diz, então, que nós trazemos esses conceitos atávicos. Está cristalizado na nossa mente. E aí, quando chega alguém e fala algo contrário, que não está em conformidade com esses conceitos atávicos, esse conteúdo que está presente na nossa mente é como se ele ganhasse uma quantidade de energia, ele se energizasse. Quando ele se energiza, ele toma conta do nosso eu, que é é a forma como eu me expresso hoje. Tá? Em termos mais técnicos, seria o ego, que é um complexo funcional que está presente no nosso consciente. Mas aí esse conceito atávico, ele toma conta da gente. E nós, então, agimos em conformidade com esse conceito atávico. O que isso significa? Que nós temos uma grande dificuldade para atualizar os nossos conceitos. Traduzindo tudo isso que eu falei até agora, é isso. Nós temos grande dificuldade para atualizar nossos conceitos. Quando falamos em questões fáceis de serem comprovados, então fica mais simples, porque eu posso pegar e comprovar alguma coisa para vocês. Então, se eu digo 2 mais 2 igual a 4, mas vocês teriam 2 mais 2 igual a 5, então eu tenho como provar aqui, certo? Que 2 mais 2 é igual a 4, somando, pegando pedras, frutas, etc. Quando nós vamos para questões espirituais, a coisa não é tão simples. Porque essa comprovação eu não tenho como fazer para vocês, por exemplo, a não ser através desses vários estudos. E os estudos, eles são longos, não para uma transformação de um paradigma. Então, normalmente, uma palestra, um estudo desse tipo, não é suficiente para uma transformação do paradigma em si. Porque é necessário apresentar toda uma definição, toda uma teoria, para que o indivíduo gradualmente vá transformando esses conceitos que foram cristalizados na própria mente. Tá? E quando eu falo isso, eu estou falando para todos nós, a humanidade inteira, certo? Tem conceitos cristalizados. E esses conceitos, eles causam certa dificuldade para o nosso entendimento de questões novas e, em algumas situações, causam rebeldia. Então, nós vemos hoje em dia um movimento de rebeldia contra as religiões em geral, porque é decorrente do conflito que vai surgindo entre esses conceitos atávicos e a transformação de que o mundo está passando. Certo? Então, nós estamos passando por um processo de transformação. Onde vamos chegar, precisamos aguardar para ver qual será a consequência dessa transformação em termos mundiais
em que a humanidade está passando. Então, é assim, estamos num período em que estamos sendo chacoalhados. As nossas crenças e valores estão sendo chacoalhados. Como isso vai se organizar daqui para frente, aí vai depender de muitas questões, especialmente a forma como as religiões se apresentam, certo? Então é assim que vamos funcionando. Baseado nisso, nós vamos trabalhar a fé em 3 tipos. Quando nós falamos em fé, nós podemos identificar 3 tipos de fé. São todas fé? Não, mas fé se refere como fé só para se entender, porque é fé e um adjetivo para essa fé, certo? Fé é uma só. Quando nós colocamos adjetivos, é só para mostrar que existe uma alteração de conceito. Então, não estamos realmente falando de fé, mas precisamos entender de alguma forma. Essa, muitas vezes, é a dificuldade que nós encontramos quando nós precisamos apresentar conceitos relacionados com a espiritualidade. Faltam palavras. Faltando palavras, e aí nós vemos que, né, obviamente que eu estou seguindo aqui os espíritos da codificação, então eles precisam utilizar subterfúgios para nos explicar o que acontece. Porque, né, assim, não é tão fácil de apresentar o conceito. Então, quando nós falamos em 3 tipos de fé, na verdade, não estamos falando em fé. Nós estamos falando no nosso entendimento sobre fé, que é diferente da fé. A fé em si é o que o indivíduo ou o que nós almejamos alcançar. Para eu chegar lá, eu vou confessar para vocês que eu também não sei dizer para vocês o que é fé. E é engraçado, que eu estou aqui falando sobre fé. Certo? Mas, Cláudio, sabe o que é fé? Eu não sei, porque eu não alcancei essa fé. Se eu tivesse alcançado essa fé, que em teoria eu estou apresentando para vocês, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu já estaria em outro nível. Eu estaria em outro patamar. Então, por que eu sei que eu não tenho essa fé? Porque eu estou aqui. Porque eu sei que eu não sigo os ensinos de Jesus na sua completude? Porque eu estou aqui. Porque eu sei que eu sou um espírito ligado ao mundo de expiações e provas? Porque eu estou aqui. Certo? Então, aí eu sei que eu também não sei falar sobre, que eu não entendo de fé. Mas eu estou aqui tentando apresentar para vocês um conceito que nesse processo eu espero também que eu esteja me aprimorando no conceito. Então eles dizem o seguinte, nós veremos que é muito parecido também com o que Jung colocou no século XX, né? Aqui é século XIX, Jung no século XX. E nós vemos que são 2 caminhos diferentes. Esse aqui foi a informação que os espíritos trouxeram e a informação de Jung foi através dos seus estudos, da observação dos seus pacientes, etc, etc. No capítulo 19, sob o título A Fé Transporta Montanhas, consta o seguinte, do ponto de vista religioso, e aí é importante ressaltar que é do ponto de vista religioso, tá? Então, só aí nós vemos não se tratar da fé, porque a fé absoluta é uma coisa que existe. Pronto, fé. Se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, que foi o que Jesus falou. Ponto, aquilo é fé. Mas nós não sabemos isso, já chegamos a essa conclusão. E aí, para explicar, eles usam, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, certo? Que constituem as diferentes religiões. Aí nós começamos a ver definições que, como nós falamos, é para o nós conseguirmos entender alguma coisa de algo que nós não temos como entender. Porque a fé é uma experiência. Eu posso dizer, se eu tivesse alcançado essa fé, eu poderia dizer para vocês como eu cheguei. Mas descrever como ela é, eu não conseguiria. Aí o que acontece? Que é como nós falamos no início. O indivíduo, então, pegaria a minha descrição e formaria, então, um ritual. Como se aquele ritual levasse ao alcance da fé.
Ficou clara essa colocação? Né? Essa distinção entre a coisa em si e como o indivíduo alcançou essa coisa. Tá? Nós vemos como ele alcançou a coisa, mas não vemos a coisa em si. Todas elas, as religiões, têm seus artigos de fé. E aí nós começamos a ver que artigo de fé não é fé, certo? É algo que eles dizem ou eles depositam a fé naquela coisa em si, naquele artigo. A forma como o indivíduo se relaciona com esse artigo é que faz a diferença. Tá? É o do iceberg, é o que está embaixo da água, que nós não vemos. Nós só vemos a pontinha do iceberg. Tá? O que está para baixo nós não vemos. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Tá? Só aí temos dois tipos. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então nós temos um outro nível de fé. Mas fanatismo não é fé. Fé cega também não é fé. Fé raciocinada também não é fé. Certo? Nenhum dos três é fé. A fé em si. Mas através do fanatismo nós não chegaremos à fé. Através da fé cega também não chegaremos à fé. Aquela que almejamos chegar. Através da raciocinada nós podemos chegar à fé. Tá? Então o que eu vejo é que o que é denominado de fé raciocinada é uma ferramenta para eu chegar ao nível de fé. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Ficou claro isso? Né? Então, muitas vezes nós pegamos a ferramenta, que é como chegar à coisa, pela coisa mesma. E aí surge essa dificuldade, nós vemos ao longo dessa nossa caminhada junto com o Espiritismo, muita dificuldade de entender essa fé raciocinada. Porque se considera que a fé raciocinada é fé, mas não é. Assim como a caridade, que nós apresentamos no estudo anterior, alguns meses atrás, que falávamos muito sobre caridade, né? Caridade também não é algo que se faz. Então, o que se faz são ferramentas para chegarmos a um grau de caridade. Caridade é algo que existe no ser. Descreve caridade. Não sei. Tá? Doação, isso na caridade. Isso é ferramenta para chegarmos ao tipo de caridade. Tá? Nós tomamos a ferramenta pela coisa. E às vezes nós ouvimos ao longo da nossa caminhada, pessoas falando, não, eu vou na casa espírita porque fazer tal coisa, porque é preciso fazer caridade. Tá? Então, toma a ferramenta como a coisa. É igual perdão. Perdão é ferramenta, certo? Eu não tenho que chegar ou não deveria precisar chegar a um nível de perdoar tudo. Eu preciso chegar a um nível de não me ofender. Quando eu chego ao nível de não me ofender, eu não perdoo mais. Uma vez eu falei que Deus não perdoa, Jesus não perdoa, espírito evoluído não perdoa. Aí as pessoas me ouvindo só regalavam os olhos, né? Como Deus não perdoa? Jesus não perdoa. Não perdoa porque não se ofende. Certo? O perdão só se faz necessário quando existe a ofensa. Ou o ofendido, melhor dizendo. Né? Se alguém me agride e eu não me ofendo, eu não tenho que perdoar. E aí é o perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou 7 vezes, 70 vezes. Nunca sei qual é a ordem das coisas. Certo? Mas por quê? Porque não devemos contar, certo? Nós devemos simplesmente não nos ofender, dá menos trabalho. Porque se eu for pensar, alguém me agride, eu me ofendo. Aí eu vou passar ali uns 2, 3 dias brincando, remoendo aquela ofensa.
Aí depois eu lembro do espiritismo que me diz que eu tenho que perdoar, meu Deus. Aí eu me levo uns 3 dias para perdoar um indivíduo. Tá? Então só aí já foi uma semana. Tá? Mas mesmo assim, depois eu olho para o indivíduo, que está guardado a lei de ação e reação. E quando eu falo isso, eu vejo que eu não perdoei. Né? Porque quando eu digo assim, a lei de ação e reação vai te pegar no futuro, isso significa que eu estou esperando que ele sofra o castigo da ofensa. Então eu não perdoei. Certo? Então é simplesmente 7 dias que a gente passa sofrendo, remoendo aquele negócio. Aí depois diz que tem que perdoar, e aquela dificuldade para perdoar. Quando perdoa, ainda fica esperando a lei da ação de reação. É muito mais fácil não se ofender. Eu consigo fazer isso? Não. Ainda não, pelo menos. Mas por isso que eu fico falando para vocês. Para eu poder ouvir isso também. Que eu preciso não me ofender. É muito mais fácil. Jesus, mesmo na situação que ele estava no final da sua encarnação aqui na Terra, ele não se ofendeu. E esse não se ofender faz uma passagem, uma vida muito mais tranquila. Tá? Então, o perdão é uma ferramenta. Nós precisamos encarar o perdão como uma ferramenta. Quando eu não consigo me ofender, não me ofender, e aí eu me ofendo, aí o que eu posso fazer? É usar a ferramenta. Eu me ofendi, tá bom, me ofendi com aquela pessoa. Então, vou usar a ferramenta. Mas o que eu preciso procurar é não me ofender, olhar para ele. Tá bom, não vou me ofender, não vou me ofender. Repete isso 3 ou 4 vezes, e mesmo assim a gente já se ofende. Então, nós temos raciocinada, cega e fanatismo. Então, são 3 níveis comuns aqui na Terra. A cega e o fanatismo sempre foi muito comum. Quem veio apresentar essa ferramenta, que é a fé raciocinada, foi, pelo menos que eu saiba, foi com a doutrina espírita. Certo? Então, ela veio falar para nós sobre a fé raciocinada. Analisa. E toda essa questão de caridade, de perdão, que nós falamos agora há pouco, também é na doutrina espírita que nós encontramos toda essa informação, na codificação kardeciana, que nós encontramos essa informação de que a caridade não é algo que se faz e que o perdão é uma ferramenta. Certo? Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que é verdadeiro, o que é verdadeiro na obscuridade, também o é na luz meridiana. Então, também temos isso no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19. E aí nós vemos o porquê que nós ainda não conhecemos a fé. Certo? Por isso que eu também falei, eu não sei o que é fé, embora eu esteja aqui falando sobre fé. Porque só a fé que se baseia na verdade garante o futuro. E a doutrina espírita nos diz que ela também não apresenta toda a verdade. Que a verdade absoluta, né, quem é detentor dessa verdade absoluta são os espíritos mais evoluídos. Então, esses espíritos sabem o que é fé. Jesus sabe o que é fé. Para estar aqui entre nós, a apresentar toda aquela informação, passar pelo que ele passou, com toda a tranquilidade, então ele sabe o que é fé. Por que nós temos tantas dificuldades na nossa encarnação? Porque não temos fé. Certo? Alguém aqui corre o risco de ser crucificado? Corre. Mas Jesus, mesmo assim, ele passou com tranquilidade. E nós sofremos tantas vezes por algo muito menor do que uma crucificação, né? Alguma coisa assim, alguém que nos ofende, nós passamos por estados de sofrimento porque não carregamos a fé. E é por isso que temos a informação que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda,
Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, quando alguém vem nos conclamar uma fé cega, uma fé sem questionamento, aí nós precisamos ficar atentos. Porque a fé cega está correlacionada apenas àqueles que não conseguem demonstrar o conceito, demonstrar, né, que está com a razão em algum ponto. Todas as verdades, elas são demonstráveis. Não existe verdade que não seja demonstrável. Certo? Se eu sei uma verdade, se eu sou detentor de uma verdade, eu sou capaz de demonstrar. Se eu não sou capaz de demonstrar, então não é a verdade. E essa é a base. A doutrina espírita, e por isso é um dos motivos que eu me tornei espírita e que eu gosto tanto da doutrina espírita, é porque ela permite o questionamento. Nós devemos sempre questionar a doutrina espírita. Então a doutrina não se molesta. Quando eu falo doutrina, são os espíritos responsáveis pela doutrina, obviamente. Eles não se molestam com questionamento. Eles, na verdade, gostam disso, mas só que nós precisamos questionar e procurar respostas. Quem já trabalhou com os mentores, nós vemos claramente isso. Eles gostam de serem questionados, porque eles explicam. Espírito que se molesta com questionamento é que não é mentor. É alguém que está ali querendo se passar por uma coisa que não é. E é dessa forma que nós conseguimos identificar os espíritos que estão se passando por mentor. Tá? Então, tem duas experiências muito interessantes com espíritos. Foi que numa situação, um médium incorporou um espírito que se dizia mentor e eu achei que não era. E aí eu comecei a questioná-lo, certo? De várias formas. E o espírito se mostrou tranquilo desde o início ao final, respondendo meus questionamentos com tranquilidade. Então nós vemos que ali estava um espírito, não estou dizendo que era espírito elevado, estou falando que era um espírito que não estava se fazendo passar por outro. Numa outra situação, em um contato com outro espírito também, eu comecei a questionar. Aí ele não consegue aguentar umas 5 ou 6 perguntas. 5 ou 6 questionamentos, ele já mostra o que ele é. Então, é dessa forma que, na dúvida, nós devemos questionar os espíritos para identificar se realmente é um espírito elevado, um mentor. Quando eu falo espírito elevado, é aqui os nossos mentores, Os nossos mentores ou não. Porque não precisamos ter receio. Mentor não se molesta com questionamento. Pode questionar à vontade. E eles respondem. Se eles não sabem, eles falam que não sabem. Mas não se ressentem do questionamento. A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Certo? Então, essa inteligência perfeita é o entendimento daquilo que se deve crer. Então, se alguém nos diz que devemos crer em tal coisa, a pergunta é, por que eu tenho que crer em tal coisa? E aí o indivíduo tem que me dizer o porquê. Tá? Quando nós vemos a codificação, 5 livros, basicamente, a codificação kardeciana, sendo que a doutrina em si nós temos mais do que esses 5 livros, porque tem vários outros livros escritos por Kardec, tem a Revista Espírita, que esses outros livros, eles não são assim comumente conhecidos, mas ele traz muita informação. Mas o núcleo mesmo é a codificação kardeciana. Esse núcleo, esses 5 livros, o Pentateuco, que são considerados o núcleo da doutrina espírita. Então, nesse núcleo, nós vemos explicações e análises das mais diversas. Tá? Agora, nós precisamos ter em mente o seguinte, são 5 livros apenas. Tá?
Parece muito, mas não é. 5 livros para apresentar toda uma doutrina, todas as questões relacionadas com espíritos e espiritualidade, é muito pouca coisa. 5 livros apenas. Por isso que a codificação em si, ela traz várias informações que demandam questionamentos e demandam aprofundamento no entendimento. Então, quando vemos, né, inteligência ou entendimento perfeito daquilo que se deve crer, é preciso fuçar mesmo a codificação para nós entendermos as entrelinhas daquilo que esses espíritos nos falam. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Um bom exemplo disso é o livro A Gênese, o último livro. É interessante que alguns companheiros da doutrina espírita, eles falam que o livro A Gênese está ultrapassado, porque toda a informação contida nesse livro, ela já foi ultrapassada, né? Então, alguns dizem até que precisam de atualização. Aí vamos pensar, o livro A Gênese, Kardec utiliza da informação científica disponível no século XIX. Enquanto informação científica está ultrapassado. Mas nós vamos buscar informação científica no livro A Gênese? É ali que nós vamos buscar informação científica? Não é. O que eu vou buscar no livro A Gênese ou na codificação é o entendimento de questões espirituais. Quando nós lemos a Gênese, especialmente nos capítulos, né, na primeira parte do livro A Gênese, nós vamos buscar ali a forma como Kardec analisa a informação. E é isso que o livro A Gênese traz para nós. A forma de analisar a informação. E essa forma de analisar a informação era válida para o século XIX e é válida para hoje. Então, aí nós vemos que falta, muitas vezes, entendimento do que o livro quer nos dizer. O livro da codificação. Então, a Gênese é para ser estudada analisando a forma como Kardec analisa, aprendendo a analisar, a pensar à luz da doutrina espírita. E aí a informação científica, ela é de menor importância. Porque se eu sei analisar a informação, eu sei como analisar a informação disponível hoje. E essa é a grande questão. Para que esses espíritos iam colocar toda a informação científica disponível? Não tem menor necessidade, porque nós temos livros próprios para isso. Então, a inteligência perfeita, nós precisamos saber o que queremos e onde buscar. Certo? A fé cega já não é deste século. Isso é século XIX. Se não era do século XIX, muito menos do século XXI. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje século XIX, né? Isso aqui é século XIX, maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, se no século XIX essa fé cega, essa imposição de uma fé cega já causava, né, um aumento do número de incrédulos, imagina hoje em dia, em que a grande maioria das religiões ainda se baseiam nessa fé cega. Existem algumas filosofias mais elevadas que elas não trabalham dessa forma, mas em geral são filosofias orientais. As religiões ocidentais, a maioria dela trabalha ainda com essa premissa de que devemos crer sem questionar, que é a fé cega. E é claro, vai causando o aparecimento de incrédulos. E aí nós temos a fé que transporta montanhas, capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí essa é a passagem de Jesus
com relação à fé do tamanho de um grão de mostarda, que é mais comumente conhecido. Quando ele veio, Jesus, veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-me aqui este menino. Aí nós vamos analisar essa reação de Jesus. Primeira coisa que a gente analisa é a reação de Jesus. Certo? Ele falando para os seus discípulos com essas palavras: ó raça incrédula e depravada. Então nós vemos que ele estava usando uma terminologia bem ríspida com seus discípulos. Se Jesus estava usando uma terminologia dessa forma com os discípulos, não é porque Jesus estava bravo, mas queria chamar a atenção dos discípulos. Se ele queria chamar a atenção para os discípulos, mostrando a incapacidade deles de curar o menino, é porque eles tinham condições de curar o menino. Jesus usou esse termo para chamar a atenção dos discípulos, salientando que eles tinham condições de curar o menino. Porque senão Jesus não ia usar essa terminologia. Se eles não soubessem, Jesus ia ensiná-lo. É o que nós esperamos de um professor. Se eu não sei, vou recorrer ao professor, ele vai me ensinar. E aí nós vemos que os discípulos sabiam como curar o menino. Eles tinham condições de. Eles já tinham aprendido tudo para curar o menino. Mas aí não curaram. E aí por isso Jesus utilizou essas palavras. E por que isso é importante? Certo? Porque nós vemos que os discípulos tinham condições de e não fizeram. Aí nós precisamos nos questionar se nós temos condições de e não fazemos. Seja lá o que for. Tá? E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Então não é por causa da vossa incapacidade, não é por causa da vossa falta de conhecimento, é por causa da vossa incredulidade. Então eles não creiam naquilo que eles sabiam. Veja bem, saber eles sabiam, mas não creiam. Certo? Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então o que nós vemos com essa passagem é que os discípulos tinham conhecimento, tinham toda a condição, mas não fizeram. Não fizeram, não era por falta de conhecimento. Eles não fizeram porque eles não sabiam ou creiam na sua própria capacidade de alcançar determinado objetivo. É isso que Jesus chama de fé, do tamanho de um grão de mostarda. Certo? É crer na sua própria capacidade. Mas crer na sua própria capacidade é algo que demanda fé. Por incrível que pareça, certo? Mas crer na sua própria capacidade. E aí nós temos, ainda na codificação, num primeiro momento, Kardec analisa as montanhas como as dificuldades. As dificuldades da nossa vida, então nós precisamos ter fé para suplantar todas essas dificuldades, encarar com abnegação, com forças e seguir adiante passando pelas dificuldades. Mas existe uma
continuação dessa informação, tá? Onde ele diz o seguinte: noutra acepção, então nós temos lá, primeira acepção, montanhas como dificuldade, mas aí nós vemos que a montanha é dificuldade. Aqui noutra acepção, ele já vem falar da fé. Não é mais nem da montanha, nem da dificuldade, mas da fé que é necessária. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, o que faltou para os discípulos não era nem a crença, era a certeza de atingir determinado fim. É igual crença em Deus. Se fala muito em crença em Deus. Eu também digo que a gente não deve acreditar em Deus, ter essa crença em Deus. Porque a crença em Deus é ferramenta para chegarmos à certeza da existência de Deus. Quando nós chegamos à certeza da existência de Deus, nós deixamos de crer que Deus existe. Eu já sei que Deus existe. E como eu sei que Deus existe, aí eu passo a agir em conformidade com a existência de Deus. Enquanto eu creio, se eu creio, tem uma dúvida associada. Toda crença tem uma dúvida associada. Quando eu falei, eu acredito, eu creio, mas tem uma dúvida associada. Senão, eu teria certeza. Como tem uma dúvida associada, fica aquela dúvida em si, aí nós estamos até hoje aqui ligados a um mundo de expiações e provas. Né? Então, qual é o motivo de nós estarmos aqui hoje? Porque nós cremos em Deus. E nessa crença ainda tem uma dúvida que fica no fundo lá da nossa mente, que nos impede muitas vezes de agir em conformidade com a nossa essência espiritual. Então essa fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. Aí nós já temos uma definição de fé que podemos aplicar para nós mesmos hoje. Né? Fé raciocinada, nós já vimos que precisamos, que é uma ferramenta, precisamos questionar, estudar, etc., para utilizar essa ferramenta até chegarmos a esse nível de fé. Em que eu não creio mais em Deus, eu sei que Deus existe, eu tenho certeza da existência de Deus, né? Eu tenho confiança na realização das coisas. Então, quando eu estou diante de um espírito lá igual os discípulos estavam, eu já não tenho mais temor, eu tenho certeza daquela situação. Qual é a nossa dificuldade, mesmo diante desses espíritos, para quem já se encontrou nessa situação? É que nós cremos ainda. Né? E na dúvida, quando eu estou ali diante daquele espírito, será que meus mentores estão aqui me amparando? Aí vem a dúvida, será que o mentor está ali me amparando para me dar forças para, né, estar diante daquela situação? Uma passagem que é muito interessante, né, com relação à mediunidade. Então, trabalhando num grupo mediúnico, tinha um responsável pelo grupo mediúnico, isso já faz muito tempo. Aí, o responsável que era ali, conduzindo o estudo, uma vez estava se sentindo mal, aí a outra pessoa falou assim, senta aqui para ver se não é mediunidade. Ela tomou um susto, né? Falou, não é mediunidade, não. Aí nós vemos como nós espíritas temos medo de mediunidade, como nós espíritas temos medo de espíritos. Vamos fazer, né? Botar a mão na consciência, assim, vocês de noite, sozinhos, não estou rogando praga não, tá? Vocês de noite, sozinhos em casa, levantam para beber água e de repente se deparam com um espírito. O que vocês fariam? Olha, o melhor é ficar tranquilo, porque é melhor encontrar um desencarnado de noite em casa do que um encarnado. Então, diante dessa situação, ainda bem que é um desencarnado, né?
Graças a Deus é um desencarnado que está aqui, não é um encarnado. Porque se for um encarnado, eu tenho que fazer alguma coisa. Se é um desencarnado, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso continuar com a minha vida. Né? Então, diante de um espírito, o que é que nós fazemos? Continuamos com a nossa vida. Como se nada tivesse acontecido. Fé raciocinada. Conhecimento das potencialidades pessoais e o desenvolvimento do discernimento. Então, quando nós vamos falar em fé raciocinada, algo que a doutrina espírita nos exorta também a todo momento é o autoconhecimento. Então, conhecimento das potencialidades é o autoconhecimento. Discernimento é analisarmos as situações, seja ela qual for. Não são apenas questões espirituais, mas inclusive as questões materiais. Vamos analisar. Não vamos simplesmente assimilar o que as pessoas nos falam, especialmente no período, no mundo atual, em que a internet é uma quantidade de informação e todos, ou muitos, apresentam ideias e conceitos de forma que muitas vezes convencem. A forma como eles apresentam. Precisamos analisar o conteúdo. Certo? Então, a forma foi bonita. Tá. Agora deixa eu ver o conteúdo. Porque forma bonita, muitos é técnica. É uma questão de técnica. Existe técnica para se apresentar informação. Para convencer. Certo? Tem pessoas que estudam isso. Que se dedicam a convencer os outros de uma ideia. Mas a questão é, quando se analisa a ideia, é que nós precisamos ver se eu assimilo aquela ideia ou não. E apenas através do desenvolvimento do discernimento. Precisamos discernir sobre aquilo que nos é apresentado. Eu espero ter fornecido material para as nossas meditações. Agradeço sempre o convite para esses estudos e agradeço também a atenção de vocês. Que a paz de Jesus continue conosco. Alô. Muito obrigado, Cláudio, pelas reflexões. Né? E você abordou uma passagem do Evangelho, né, que eu gosto muito, que é a passagem de Marcos, né, capítulo 9. Né? E só então, recapitulando, né, já que eu estava pensando aí nisso, enquanto Cláudio falava, né, o pai pedindo para um filho mudo, um filho epilético, né? E ele pedindo assim para Jesus. Aí Jesus pergunta então para ele, o que você quer? E aí ele pede para curar o seu filho e diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós. E essa é uma frase muito interessante, porque Jesus olha para ele e puxa exatamente isso que o Cláudio falou, puxa o início da frase, se tu podes. Observe, ele vai pedir a Jesus, mas na verdade ele não tem certeza se Jesus pode curá-lo. E aí ele questiona se tu podes. E aí que Jesus fala, né? Tudo pode para aquele que crê. E aí devolve a pergunta para o pai. Tu credes nisso? Aí ele devolve a pergunta. E neste momento é que o pai, né, olha para Jesus e disse assim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E esse é exatamente o estudo, né, do Cláudio, assim, por isso que ele me lembrou muito essa passagem, uma das passagens mais lindas do Evangelho, na minha concepção, né, que é exatamente essa nossa dúvida, né, que a gente quer alguma coisa, a gente pede a Jesus alguma coisa, mas no fundo, esse pai tem razão. Pedir para o filho a coisa mais valiosa dele, e ele pede, assim, dizendo, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, acho que essa é a grande oração, né, que fica ali para a gente, Cláudio, assim, essa oração de, eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu sei que eu ainda não cheguei nesse estágio da fé absoluta.
Muito bom estudo, muito boa reflexão. Vamos nós à reflexão depois da festa caipira, depois da festa junina. Vamos chegar em casa então, vamos refletir, principalmente quando a gente for à noite na geladeira e achar um espírito ali. Aí a gente vai lembrar bem do Cláudio Conde hoje, falando assim, mas a saída é a gente comer tanto que não vai precisar acordar de noite para ir na geladeira aqui. A gente já chega ali tranquilo ali. Amigos, vamos então encerrando essa parte. Como eu falei no início, aí hoje a gente não vai ter o trabalho de passe, né? Para a gente poder não atrasar muito aí a festa, né? E nossa confraternização ali. Queria agradecer a todos aí por terem vindo, né? Não só para o estudo ali do Cláudio, mas também para a nossa festividade, né? Sempre um prazer a gente se confraternizar, a gente se conhecer melhor. É sempre gostoso ali. Alguém nos visita, só para não dizer que eu não dei nenhum aviso, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Nossa, veja, quanto. Por favor, com seus nomes. Desculpe. Judia, como vai, Judia? Tudo bem? E o seu? Judite? Eu acho que é a distância. Talvez um aparelho auditivo também me ajude aqui. Judia. Tá bom, Judia, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aí. E o seu nome? Sandra Helena. Ah, como vai, viu? Eu só nem precisei da tecla SAP dessa vez, eu peguei direto aqui. Sandra Helena. Mais alguém? Pois não? Como é seu nome? Murilo. Tudo bom, Murilo? Seja muito bem-vindo. Mais alguém, não? Então, amigos, como eu falei brincando no início, mas hoje é um dia especial, por favor, não pense que todo dia é assim, mas o estudo todo dia é assim. Então, muito bom o estudo do Cláudio, é sempre um prazer a gente estudar um pouquinho. Sejam muito bem-vindos, também desejando alguma informação, estaremos aí à disposição aí para ajudá-los aí, tá? Amigos, vamos então elevar os nossos pensamentos nesse momento. Vamos pensar em Jesus, vamos pensar nesse Pai, buscando Jesus, pedindo pelo seu Filho. Vamos mentalizar Jesus nesse momento e vamos pedir pelas nossas dificuldades, pelos nossos filhos e pelos filhos dos outros. Vamos pedir pelas nossas ansiedades, nossas angústias. Vamos pedir pelas nossas doenças. Ó Jesus amigo, aqui viemos. Trouxemos as mãos súplices, rogando a Ti, Mestre. Ampara-nos em nossas dificuldades. Trouxemos o coração aberto, as chagas também abertas, buscando as Tuas mãos, que tudo curam. Buscamos a aflição em nossos corações, trouxemos-las também para ouvir da Tua boca as palavras que nos confortam, que nos trazem alento, que nos dão forças para prosseguir adiante. Trouxemos as nossas lágrimas, Jesus, para que Tu possas enxugar a cada uma. Mas também trouxemos os nossos sorrisos para lhe dizer do amor que temos por Ti, pela alegria de mais um dia, pelo sol que brilhou em nossas vidas, pela noite que trouxe as estrelas cintilantes. Ó Jesus querido, aqui estamos, mais uma vez com as mãos súplices te pedindo as bênçãos de mais um dia. Dá-nos de volta a alegria, trazei em nossas vidas a fé. Cura-nos, Senhor, dos nossos males do corpo e da alma. Fica conosco, querido amigo. Viva em nosso coração, para que nossa vida seja um eterno aprendizado contigo. Por isso, Jesus, te rogamos na noite de hoje, ampara-nos com seu amor.
trazei-nos a tua paz e envolve-nos, não só hoje, não só agora, mas sempre em nossas vidas. Agora e sempre, que assim seja. Amigos queridos, muito obrigado, muito boa noite. Vamos para a nossa festividade, então.